Oi, gente, eu sou Jack do canal Livros e Bichos e hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês de julho. Gente, hoje é dia 2 de agosto, é de madrugada. Eu acabei de terminar um livro agora, gravei lá pro vlog, mas enfim, essa não é a questão. Eu vou usar minha colinha aqui, que é o meu Reading Journal, e vou colocar as imagens das leituras que eu fiz aqui, em algum lugar na tela, porque todos os livros já estão guardados, então eu não vou ficar mostrando aqui um por um e etc, essas coisas, entendeu? Aí eu vou colocar a capa aí para vocês, e é isso, vamos lá. Livros de julho. Bom, já comecei o meu mês de julho muito bem, né? Que foi um livro, se eu não me engano, 5 estrelas, que foi Cronos Viajantes do Tempo. Eu gostei muito desse livro. É um livro sobre viagem no tempo. Tem um romancezinho ali, mas não estraga a construção de mundo e desenvolvimento de mundo de personagens que tem nesse livro. A autora criou um negócio enorme e, assim, ela explica em cada detalhe e é muito bom, gente, é muito bom. Aqui a gente vai acompanhar a Kate, tá? Que é uma menina que tem uma vida normal e etc. Só que existe um medalhão. Não um, vários, mas vamos dizer que existe um medalhão. E ela vê uma cor azul piscando nesse medalhão. Isso significa que ela é especial de alguma forma, que ela pode trabalhar para Cronos. Só que a Cronos já não existe mais. E quem vai explicar tudo isso para ela vai ser a vó dela, que vai vir do futuro para falar com a Kate sobre isso. É muito doido, eu demorei muito para engatar nessa leitura assim, tipo, entender mesmo o que estava acontecendo, porque essa coisa de passado, futuro, não existe, existia, não existe mais, e não sei o que, e ela passa por um perrengue porque o, o avô? É avô? Eu acho que é avô. O avô dela consegue matar a Kate, que é a Catherine, do passado. Catherine é o nome da avó dela, né? Aí ela acaba perdendo tudo da vida dela que existia. Simplesmente não existe mais. E ela tem que dar um jeito de corrigir isso. Então é uma loucura só. Eu li também 20 contos de terror. É um e-book. Não gostei muito, gostei de algum. No começo eu tava gostando bastante, mas depois, do meio pro final, foram os contos meio sem graça, curtos demais, meio sem sal, sabe? E que não tinha pé nem cabeça alguns. Aí eu não gostei tanto assim quanto eu poderia ter gostado desse e-book. Para vocês terem uma ideia, nem tem dizendo quem foi que escreveu o e-book, né? E tipo assim, se cada conto foi escrito por uma pessoa só, ou se foram pessoas separadas. Ai, gente, é um negócio meio meh.
Depois eu li Onde Cantam os Pássaros, que eu amei. Gente, aqui a gente vai ter uma protagonista que teve um passado muito doido, tá? Ela, ela, ela era uma prostituta e aí ela foi viver com um cara. Ele basicamente comprou ela. E aí ela se viu em um momento, determinado momento, a necessidade de fugir. E aí, quando ela pensa que as coisas estão indo bem, as coisas regridem. E atualmente ela tem uma fazenda. Ela comprou essa fazenda com as ovelhas e etc. Só que tem alguma coisa, algum bicho assim, selvagem, que tá matando as ovelhas dela. E aí ela vai tentar descobrir quem é que tá fazendo isso, se é uma pessoa, se é um bicho selvagem, e é uma loucura. Eu gostei muito, porque tem muita coisa sobre superação, tem muita coisa sobre arrependimento, é bem legal, né? E ela carrega um pouco de culpa também junto com ela. Então é um livro assim bem legal mesmo de ler e eu recomendo bastante, viu, gente? Depois eu li The Killer Inside 7. Não tenho nada que falar sobre The Killer Inside porque já é o 7º volume, então eu não vou ficar aqui dando spoiler, gente. Se vocês quiserem spoiler de The Killer Inside, que eu geralmente não dou, porque eu acho sem graça dar spoiler de mangá, vocês vão lá nos vlogs, beleza? Depois eu li Jujutsu Kaisen 4. Jujutsu Kaisen 4 foi um bagulho doido. Mas é outro que eu não vou comentar sobre, porque eu acho muito sem graça dar spoiler de mangá. Depois eu li a continuação de Pássaro e Serpente, que foi Sangue e Mel. Eu gostei do livro, mas não gostei tanto não. E o grande motivo para eu não ter gostado tanto desse livro foi o Raid. A Lu também, gente. A Lu também, ela vacilou muito. Parece que ela só sabe fazer coisa errada. Não faz nada que preste. O Raid com aquele preconceito dele, aquela coisa. Ai, gente, eu não gostei tanto, mas eu gostei um pouquinho, tá? Houve momentos bons, mas foram poucos. Depois eu li Coroa de Sombras, que eu amei. Gente, que livro legal. É um bom livro para sair da ressaca, é um bom livro se você quer uma leitura rapidinha, porque é um livro que tem um toque de fantasia, né? Porque nós vamos ter um personagem masculino que ele domina o poder das sombras, né? E aí ele atravessa a parede, né? Ele pode ficar tátil ou não, ele se cura, essas coisas. Mas o principal da história vai ser o romance. E eu achei isso legal, porque o romance casou muito bem com essa questão da fantasia, que vai influenciar também no romance. Então, eu gostei bastante, recomendo muito, tá? Basicamente, a gente vai ter uma protagonista, né, que vai tentar conquistar o Rei das Sombras e
ela tem que lidar com muita coisa, tipo, tem o pai dela, que é um pé no saco, tem a irmã dela, que é um outro pé no saco, ela é a segunda filha, então tem uma preferência, né? O pai tem uma preferência com a primeira filha, então tem um monte de coisa envolvendo ali a atmosfera do livro, é muito, muito bom, gostei bastante. O próximo foi o Diário de Miriam, que foi uma leitura muito doída, né? Aqui a gente acompanha, né, o que a guerra traz para as pessoas, né? E basicamente a Miriam, os pais dela, as pessoas lá, né, de Alepo sofreram muito, muito mesmo, né? Ela tem que lidar com pensamentos na cabeça dela sobre perdoar ou não. Ela tem que lidar com o fato de que o Alepo que ela conhecia foi totalmente destruído, né? Houve muitos momentos tensos em que a gente acompanha ali exatamente momentos de tiro, tiroteio, bombas, bombardeamentos. E é muito triste a gente saber que pessoas inocentes passam por esse tipo de coisa. O último livro que eu li no mês foi Legião, que foi um livro que eu tive um pouquinho de dificuldade de ler, porque ele tem uma letra minúscula, né? E uma leitura meio densa. Não é aquele tipo de investigação que você lê rapidinho assim. É o tipo de investigação que você tem que ir com paciência, né? Compreensão, aquela coisa toda, né? É a continuação de O Exorcista. Teve adaptação para filme como O Exorcista 3. E basicamente assassinatos começam a acontecer com, como eu posso dizer, com o fato de que o principal suspeito é uma pessoa que supostamente já morreu, que é o Geminiano. E aí, só loucura, gente. Bom, foi isso que eu li pouco em julho, mas não tem problema. Eu li em julho, eu não fui tão assertiva assim nos livros, tiveram uns livros que eu não gostei tanto, mas acontece, né, gente? Dias de luta, dias de glória. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curta, comente, compartilha, se inscreve, me diz o que você está lendo. Vou ficar muito curioso para saber o que vocês estão lendo agora. E o que leram também em julho, se quiserem comentar o que vocês leram em julho, fiquem à vontade também, tá? Ativa o sininho para não perder os outros vídeos que eu vou postando. Um beijo, tchau, tchau.